Olá a todos, bem-vindo ao nosso encontro de negócios do canal Way Business Channel. E hoje nós temos aqui a doutora Rose Sima, chique mesmo, para nós falarmos sobre um tema muito interessante que envolve todos vocês, que é a mediação de conflitos. Muito bem-vinda, Rose, é um prazer tê-la aqui conosco. Obrigado pela sua presença. Paulo, antes de tudo, muito obrigada por essa oportunidade de falar sobre mediação. É um prazer estar aqui com vocês. Muito legal. Me conte aí da sua vida. Paulo, eu sou advogada. Em um determinado momento da minha vida, eu virei uma chavinha e resolvi trabalhar a comunicação com as pessoas. E daí eu procurei cursos e me especializei em conciliação e mediação, fiz uma pós-graduação nesses métodos alternativos. Sou cadastrada junto ao Conselho Nacional de Justiça, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, trabalho dando assessoria a algumas empresas e trabalho com cobrança humanizada. Ô Rose, as empresas procuram mediação quando o conflito já escalou, né? E como que os empresários podem implementar a mediação como uma ferramenta preventiva para evitar processos judiciais? Paulo, nessa pergunta que você está me fazendo, eu vou levar em consideração a palavra prevenção. Eu preciso primeiro analisar a cultura organizacional de uma empresa e quais são os pilares instituídos por esta empresa para lidar com os conflitos e a manutenção desses momentos de crise. Isso é muito importante, é mais relevante antes de qualquer coisa. Aí eu venho para a prevenção. Dentro de uma empresa, eu tenho fatores internos e fatores externos. Culturais, tudo, né? Exato, é a cultura organizacional dessa empresa. Nos externos, os fatores externos, eu tenho fornecedores, eu tenho compradores, eu tenho clientes de forma geral. E o que pode acontecer aí? Eu preciso, antes de qualquer coisa, ter comunicação e diálogo. Sem a comunicação e o diálogo, fica muito difícil. Fica muito difícil mesmo, porque o Brasil, infelizmente, tem uma cultura de litígio. Os advogados saem, né? A gente sai da faculdade com essa ideia. Vamos brigar, vou defender o meu cliente até o final. Isso é uma coisa que nos outros países já não existe mais, mas aqui no Brasil é muito enraizado. E o Brasil não tem noção de que a mediação é um dos caminhos para a resolução dos conflitos. E ela é muito positiva e dá muito certo. Claro. Então eu preciso ter uma comunicação interna e externa. Eu preciso ter um envolvimento de lideranças, de gestores, para que isso dê certo. A política interna de uma empresa tem que ser obrigatoriamente de uma cultura de paz. Tem que existir. Isso é um pilar que a empresa tem que ter. Um escritório, uma loja, um lugar onde você tem um ambiente bom de trabalho, é um ambiente que se produz, é um ambiente que vai para frente. Então, quando a gente fala o que eu preciso, eu anotei algumas coisas aqui, porque eu acho importantes, Claro. tá? Eu vou tomando café da manhã Por enquanto favor, você fala aqui. por favor. O que o empresário, o grande empresário, o pequeno empresário, ele precisa? Integrar a mediação nos processos internos e externos. Ah, mas eu vou fazer um contrato com um fornecedor, ou vou ter uma venda grande, um comprador. Tem que existir nesse contrato, nesse termo, uma cláusula dizendo que qualquer problema pode ser resolvido através da mediação. Isso demonstra boa-fé, isso demonstra a minha vontade como empresário de que se no futuro tiver algum problema, eu estou aqui para resolver de uma forma legal, não judicial. Não... Até antever na relação contratual e tudo isso, né? Exatamente, exatamente. Isso demonstra a qualidade da empresa com que as pessoas estão lidando. Isso é muito importante. Porque, na verdade, o histórico até então era conflituoso porque sempre se julgam com partes opostas. E de alguns anos para cá, obviamente, com todo esse posicionamento, até de compliance, de LGPD, de intersecção de relações, né? Isso vai mudando, mas ainda é uma questão cultural, né? E aí, quais são os principais sinais de indícios de existência de conflitos internos ou externos que podem se tornar um problema
jurídico. Isso não é assim impactante. Isso vem se consolidando, tem sinais de apontamento. Como que se identifica isso? Preventivamente, na origem, né? Se a gente falar de conflitos internos, eu vou te falar que a comunicação falha é o primeiro sinal. É o primeiro sinal. As pessoas percebem, lideranças, gestores, tem alguma coisa errada com a minha diretoria, tem alguma coisa errada com aquele fornecedor, isso se for externo. Dentro do interno, que eu estou falando primeiro, não sei, meus colaboradores não estão rendendo, eu percebo os olhares cruzados, parece que está faltando. Sinais sutis, né? Exato. É o Reclusão. mais sutil. É o mais sutil, Paulo, mas é o que é mais rápido da gente visualizar e de detectar que existe um problema. E externos, eu tenho um contrato, por exemplo, esse ramo de mediação ele é muito vasto. Então eu estou te dando pequenas demonstrações de como a gente pode entender esses sinais. Uhum. No externo, por exemplo, um contrato que foi feito não está sendo cumprido à risca. Vai dar problema. Ou então, de repente, eu recebo uma cartinha extrajudicial do advogado dizendo que nós depositamos um valor errado. Essas coisas já são sinais. Por quê? Porque o advogado ele manda a cartinha extrajudicial para se precaver, para se preparar para o processo. Já é um posicionamento então, defensivo. opa, levanta a antena e fala, tem alguma coisa errada acontecendo. Vamos tratar de resolver isso. Então, porque processos judiciais são caros, de certa forma impactam, prejudicam a imagem da empresa nesse escalonamento, né? Como é que a mediação ajuda as empresas a evitar esses danos financeiros e principalmente danos à reputação? Paulo, ainda referente à primeira pergunta que você me fez, que eu lembrei de fazer um comentário. As empresas precisam trabalhar com advogados, mas advogados colaborativos e não advogados combativos. Claro que os combativos, ainda existe essa mentalidade, é o combativo que vai resolver a minha situação com o juiz. Não, não é. Na verdade, quem vai resolver a situação com o juiz é dentro da mediação e não é com o juiz, são as partes envolvidas que vão resolver esse problema. O advogado, Paulo, ele tem que ser muito colaborativo, porque tem que entender essa cultura da paz e tem que querer resolver e não brigar. É muito comum, quando a gente faz alguma mediação privada ou pelo fórum, alguma mediação pública, advogado se degladiando. É muito comum. É e nós temos que colocar um limite, porque eles se perdem, porque eles querem a briga. Então, é o conflito em cima do conflito, né? Exato, exato. Eu tive um caso há pouco tempo de 2 advogados brigando, as partes olhando a cena. Querendo fazer um acordo. Não, isso, online. Os dois... Isso online, na telinha, os dois brigando assustadoramente, eu falando, doutores, o trabalho de vocês é no processo, aqui não é o trabalho de vocês, aqui é o trabalho das partes. Eles não quiseram entender. Virou uma briga enorme, eu tive que encerrar. Fez a mediação com os 2 interessados, depois na semana seguinte fez a mediação com os 2 advogados. Precisava, pra se entenderem, né? Se abraçarem. Precisava fazer, porque é muito pesado isso. É verdade. Então, voltando na prevenção, só para lembrar, tá? Só esse gancho. Claro. Voltando na prevenção, é importantíssimo os advogados serem colaborativos. Mas o escritório é ótimo, mas aquele advogado tem uma capacidade incrível. Mas tá bom, ele cuida de um outro setor dentro do escritório, ele não precisa estar na mediação em si. Quando a gente fala em danos à reputação da empresa, é porque não há dúvida, principalmente no mundo moderno, onde você fala de fusões, incorporações, contratos, clientes e fornecedores, quando a empresa, e isso todo mundo tem acesso ao meio, né? Ao meio do judiciário, quando você vê uma empresa que tem uma incidência muito grande, né, de processos, sejam internos ou externos, isso, queira ou não queira, repercute no mercado, né? A relação de negócio avalia isso também. Então, como a mediação pode ajudar nesse sentido, dando um alívio e extinguindo, pelo menos... perante a mídia, essas relações, não concorda? Muito.
Isso é muito viável e é importante a gente falar o seguinte: custo financeiro. Custo financeiro numa mediação é infinitamente menor É que o verdade. custo de um processo judicial. Isso não é novidade. Os processos são muito lentos, o judiciário está lotado de processos, isso é muito demorado, é muito lento. Mas falando em custo financeiro, advogado, custas judiciais, perito, recurso, e deixar tudo na mão de um juiz que é o terceiro. Estressante, Exato, oneroso. exato. Que na verdade ele vai analisar o trabalho dos advogados, ele não vai estar analisando a vontade das partes. Isso é muito importante que se fale. Meio de marketing, Paulo, hoje em dia tudo é rede social. Tudo. Não dá pra gente viver sem ter rede social. Você tá andando na rua, os caras estão filmando. Você espirra, o pessoal já tá lá te olhando, tirando foto. Dentro da mediação, existe um sigilo e uma confidencialidade. Então não Isso é pode ser importante. passado isso para frente. Isso é assinado, é um termo. É contra a lei que se fale depois sobre o que aconteceu. Tanto que empresas, grandes empresas, pequenos comércios ou os grandes que fazem a mediação, eles passam por um processo de assinar termos que não podem divulgar nomes, não podem divulgar o teor desses termos, tanto da conciliação como da mediação. Então, isso preserva a imagem da minha empresa. A minha empresa sabe que eu estou fazendo um processo de boa fé para tentar resolver, mas isso não pode ser divulgado. Então, a reputação dessa empresa é preservada. Tá, Isso é claro, que está em fundamental. jogo. E aí os empresários, eles devem delegar essa responsabilidade para uma equipe interna ou recorrer a especialistas externos? Paulo, há uns anos eu fui chamada por uma grande empresa de comércio e para ser uma mediadora para tratar de problemas com clientes que compravam peças, eram peças de caminhões. As pessoas que compravam, as empresas que compravam e que tinham algum problema, então eu fui chamada para resolver isso. E eu estava caminhando, tudo certo, e um dia bate na minha porta um colaborador do chão da fábrica. Será que a senhora pode me dar ouvido? Será que eu posso É falar? mesmo, né? E aí ele sentou e falou: olha, eu estou com um problema muito sério, porque eu recebo umas cobranças que eu não fiz. Uma pessoa muito simples, Paulo, muito simples. E aí eu chego em casa e eu estou cansado do dia, aí a minha mulher fica gritando comigo porque eu não resolvi, e eu acordo já com esse problema. E eu virei para ele e falei: traz para mim a papelada. A partir dali, eu consegui resolver esse problema dele e outros vinham pedir ajuda. Claro que a gente não consegue resolver tudo, mas a gente caminha. A gente já dá o start, a gente já começa a caminhar no sentido da resolução. E aí eles continuam depois, naqueles que eu não conseguia resolver. Porque o meu tempo também era escasso. O que aconteceu com isso? Houve uma... As pessoas que estavam envolvidas nisso, os colaboradores começaram a trabalhar de uma forma mais alegre, mais intensa, mais Tem lógica, né? tranquilos. Tem lógica. Uma coisa está ligada à É a outra. confiança de uma solução mais objetiva, né? E você vê, eu não vou chegar em casa e minha mulher vai ficar lá na minha orelha falando: você não resolveu nada, você não resolveu nada, depois de um dia árduo de trabalho. Isso gerou na empresa uma melhor qualidade de trabalho Com dos certeza. colaboradores. Então foi muito positivo. Rose, qual é o futuro da mediação? Você percebe um aumento, uma tendência lógica dessa adesão versus toda essa complexidade dos trâmites judiciais? Como é que você vê esse futuro da mediação objetiva e resolutiva? Muito positiva, muito Possível. positiva. Tem Paulo, lógica, porque sim, sim. só tem coisas importantes e boas, né? Nós demos um treinamento num grande hospital de ponta aqui de São Paulo para vários setores e era sobre cobrança humanizada. Mas nesse curso, nesse treinamento, nós pegamos vários setores, líderes e gestores para participarem, porque a mudança está vindo, a mudança está vindo no nosso país. Ela pode ser mais lenta ou não, mas existe uma aceitação de que é melhor eu trabalhar isso no diálogo, na comunicação, com algumas técnicas e não no processo judicial. Então isso está sendo muito bem Que aceito aqui no legal, é nosso isso aí. país. E a gente tem que realmente mostrar para as pessoas que vale a pena.
Porque vale a pena ainda te falar o seguinte, Paulo, uma vez feito o acordo dentro da mediação, ele pode ser registrado em cartório, ele pode ser homologado em juízo, Claro, tem os mesmos mas valores, né? exato, mas a probabilidade de êxito naquele acordo é 99%, porque as partes envolvidas escolheram aquele caminho. Se abriram e se Exato. posicionaram para resolver. Agora, vejam como é interessante, né? Historicamente, há décadas, para não falar em séculos, né? Mas sempre esses impasses foram conflituosos e usando um trâmite normal. E, de repente, a mediação não deixa de ser uma formalidade informal, que é uma forma de você estar muito mais tranquilo, solto, mesmo com um impasse perante duas estruturas, sejam elas internas ou externas, mas que acabam gerando um resultado muito mais efetivo, tranquilo, não oneroso. E aí uma pergunta chique. Como que você se sente depois de uma mediação dessa com sucesso? Como é que você se sente como profissional e como pessoa? Paulo, a gente amadurece muito, existe uma troca muito grande quando a gente faz uma mediação. Eu aprendo muito a cada mediação e eu sinto o calor, a vibração das Olha pessoas, que a legal. energia das pessoas. É muito prazeroso, eu aprendo muito e existe uma satisfação interna de, no fundo, eu estou fazendo o bem. Perfeito. Eu tô Está agregando valores. projetando um mundo melhor para aqueles que Isso. estão vindo. Eu acho que é essa a Sensacional. ideia. É isso aí. Rose, que bom tê-la aqui conosco. Esse é um conteúdo importante porque ajuda a recultuar as coisas, o procedimento, o posicionamento nas empresas, né? E, na verdade, serve isso para tudo, para a nossa vida, porque nós temos diariamente impactos, contrariedades, desafios, e é um posicionamento de olhar e falar assim, cara, a melhor coisa para resolver isso é de boa, é conversar, não é impactar, tá bom? Que bom, mais uma vez, muito obrigado em tê-la conosco, esperamos outros conteúdos para a gente levar para os nossos amigos, informações que fazem parte do dia a dia. A vocês, muito obrigado por estarem conosco no Encontro de Negócios do nosso canal WBC. Até a próxima.